Então a gente vai falar sobre o transtorno de personalidade borderline hoje. E o que significa borderline? Acho interessante a gente começar por aí, né? O que significa as palavras borderline? Borderline significa estar na fronteira, estar no limite. Aliás, esse transtorno era conhecido também como estado limítrofe. E por que se fala em estar na fronteira, no limite? Porque antigamente acreditava-se que o borderline, a pessoa, né, que possuía o transtorno de personalidade borderline, estava na fronteira entre a neurose e a psicose. Hoje tem se mudado o modo de ver isso e é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Mas manteve-se o nome para algo que tinha a ver com acreditar-se que a pessoa estava na fronteira entre a neurose e a psicose. No geral, se observa que as pessoas que têm um transtorno borderline, elas tiveram um histórico muito difícil de infância e de adolescência, um histórico conturbado de infância e de adolescência. Do que eu estou falando? De mortes, de muitas brigas em casa, de uma dificuldade dos pais de darem afeto para essa criança, um histórico de separação, de abuso sexual, de uso de drogas ou de alcoolismo em casa. Então percebe-se sempre um histórico muito difícil, um histórico muito complexo de vida dessas pessoas. No geral, essas pessoas que têm esse transtorno de personalidade são bastante carentes, têm muita necessidade do afeto do outro. E quando elas são frustradas em relação a esse afeto, elas podem se tornar bastante reativas, muitas vezes até agressivas com o outro. A gente observa também uma mudança, uma oscilação de humor constante, de estados de mais alegria, de mais excitação para estados de depressão, mas apesar da oscilação, mesmo em momentos em que a pessoa está feliz, observa-se uma tendência a uma depressão de fundo. O borderline tende a ser rebelde, a ser impulsivo, há uma tendência também ao uso de drogas e de álcool. E a angústia dele é o medo da perda do outro. Ele tem muito medo de perder o afeto do outro. E quando isso acontece, ele pode, como a gente já falou, se sentir frustrado e até ser agressivo com o outro. Só que, ao mesmo tempo que ele é agressivo, ele se sente muito culpado. Então, é muito comum a gente ver borderlines que se machucam, fazem autoflagelação e até que tem uma tendência a suicídio por conta dessa culpa que se sente por ter agredido o outro. Se a gente for pensar da maneira como o Winnicott propôs, né, sobre o borderline, ele diz que houve uma falha muito importante, uma falha grave na infância dessa criança, em que houve uma dificuldade muito grande dos pais de demonstrarem afeto, de cuidarem dela, e por conta dessa falha é que ela fica nessa eterna busca do outro. E acontece uma coisa interessante, porque assim, o borderline, ele não tem estruturada ainda a sua personalidade, a sua subjetividade também. Então, a busca do outro é uma busca por si mesmo. O outro o define. Ele precisa desesperadamente do outro, porque é através do outro que ele encontra a sua definição. Então, é comum, por exemplo, uma mulher borderline em que se relaciona com uma outra pessoa e a outra pessoa não sei, professor, e que ela vai então começar a estudar para tentar se aproximar dessa pessoa e ser quase que igual a ela, quase que mudar de carreira e se tornar um professor também. Então, o desejo pelo outro tem a ver com um desejo inconsciente de constituição do si mesmo. E a perda do outro, portanto, é terrível, gera muito sofrimento e muita desestruturação para ele, porque a perda do outro significa a perda de si. E ele tem um sentimento de muito desamparo e acredita que ele não consegue dar conta de si mesmo estando sozinho. Por isso que a perda do outro é tão difícil e por isso que a gente percebe também uma tendência de substituição de relações. Então não aguenta se ficar muito tempo sozinho e aí precisa colocar uma outra relação no lugar para que ele não se sinta
tão desamparado, tão vulnerável. Então a gente está falando de muito sofrimento, né? Porque o borderline, ele tem tanto esse sentimento de desestruturação, de não constituição egóica, né? Não constituição de si mesmo, como de uma necessidade desesperada pelo outro, do precisar estar com alguém porque não se é nada sem o outro. E tem uma outra característica importante também do border, que é uma tendência a se criticar. Então ele é extremamente crítico com ele mesmo. É extremamente inseguro e crítico com ele mesmo. E muitas vezes essas pessoas são pessoas brilhantes. Aliás, é interessante porque há uma tendência aí, artística ao border. Então, historicamente, muitos artistas foram borderlines e eles se criticam muito. Eles acham que eles não são suficientemente bons, que eles não dão conta do trabalho deles. E isso é uma pena, porque eles não conseguem enxergar o brilhantismo deles muitas vezes. E como é que é o tratamento para o borderline? Ele precisa de 2 tipos de tratamento. Um é o medicamentoso, então muito importante que haja um acompanhamento aí de um psiquiatra, né? E o outro é o terapêutico. Então, super necessária a terapia. E do meu ponto de vista, do meu modo de ver e de cuidar de borderlines, a importância da terapia tem a ver com o terapeuta saber dar afeto que faltou lá atrás, dar uma continência que faltou lá atrás e de ir acompanhando essa pessoa, aliás, coisa bem bonita de se ver, acompanhando essa pessoa no processo de constituição da subjetividade dela, no processo de descoberta de quem ela é, dos seus sentimentos, dela poder acreditar nela mesma e ver o que ela faz de bom. Então o terapeuta está ali dando um suporte, dando afeto e ao mesmo tempo ajudando a que ela se fortaleça subjetivamente. Então eu agradeço aí as perguntas sobre o transtorno de personalidade borderline. Eu achei que foi bem interessante porque ela dá sequência aí, né, a uma série de vídeos que a gente vem fazendo sobre alguns transtornos e acho que é interessante a gente conhecer sobre esses transtornos e nos vemos no próximo vídeo.